Olá, obrigado por andar na palavra junto comigo. Estamos aprendendo e edificando, construindo uma fé bíblica em nossas vidas. Hebreus 11, o capítulo da fé. Estamos aprendendo e essa semana vamos ler vários versículos aqui, porque o autor aqui começa a dar um resumo de várias coisas na vida de grandes heróis e heroínas da fé bíblica e mostrando qual foi o impacto, ou o processo, ou a obra da fé na vida deles. Diz aqui, versículo 32, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, mas alcançaram uma melhor ressurreição. Você está vendo o impacto de uma fé robusta na vida de uma pessoa? Pense nas histórias da Bíblia que você ouviu anteriormente, ou que eu também posso ouvir. Os grandes personagens da Bíblia, como Daniel na cova dos leões, e como Deus não permitiu eles abrir a boca e machucar a ele. Ou Davi matando Golias, ou um dos outros profetas que pregaram, o Elias, que só orava uma oração de 60 e tantas palavras, e fogo caiu do céu, comendo o sacrifício, o holocausto e o altar e a água ao redor todo. Grandes coisas que eles fizeram, grandes vitórias que ganharam em batalhas, forças que foram renovadas. Tudo isso como aconteceu? Não foi por acaso, não foi por acidente, foi pela fé. E a Bíblia falava aqui, o autor disse, eu não tenho tempo para contar todo a vocês sobre a fé. E lembra que o livro de Hebreus foi escrito aos crentes, pessoas que já estavam salvos, membros já da família de Deus, para animar e exortar a eles, porque estavam enfrentando tempos difíceis, tempos de perseguição, tempos de pobreza, de necessidade, e o autor queria lembrar eles, olha, a luta de vocês não é nada nova. Houve muitas pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de fé, na antiguidade que passaram pelo mesmo caminho, pelas mesmas lutas, pelas mesmas necessidades. Eu não tenho tempo para contar tudo isso a vocês, mas lembra daquela fé. Lembra das obras deles. Lembra dessas histórias para encontrar o seu ânimo, a sua renovação, as suas forças para se levantar e avançar e continuar para frente, seguir em frente. E contou todo sobre eles, que eles venceram os reinos, que praticaram a justiça. Olha, praticar a justiça é coisa tão importante. Você não pode viver a vida cristã sem ter uma fé robusta. Claro, a Bíblia fala, e nós temos falado muitas vezes, nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus por meio da fé. Você não pode ser salvo sem a fé, mas você não vai viver a vida cristã de maneira agradável a Deus sem fé tampouco. Nós precisamos ter fé. A fé me anima, me orienta, me lembra dessas histórias e pessoas e verdades e a doutrina, e eu vou praticar a justiça, eu vou viver conforme os atributos de Deus, conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, quando eu tenho uma fé bíblica, e alcançarei as promessas pela fé. Você ter uma fé bíblica é fundamental para você viver conforme a vontade de Deus, o plano de Deus para a tua vida. A fé não é coisa abstrata. A fé não é uma coisa que não faz sentido. Você só crê numa coisa só por quê? Sem razão. Não, a fé bíblica está enraizada na palavra e nos mostra o caminho, nos orienta e nos ensina como andar naquele caminho, nessa jornada qual é a vida cristã. Muitas pessoas são nossos exemplos. Encontramos esses exemplos na palavra de Deus para nossa orientação,
para nossa exortação também. É para o nosso bem. E tendo essa fé bíblica, conseguiremos as mesmas coisas na nossa vida também. Muito obrigado. Pense nisso, por favor. Até a próxima vez.